Barcisa era um monge e um piedoso adorador de Deus. Ele fazia parte dos filhos de Israel e ele tinha seu próprio templo. Ele adorava a Deus dia e noite. Algumas narrações falam sobre ele, que ele estava adorando a Deus por 60 anos. Um dia, 3 irmãos decidiram partir em uma expedição muito longa. Contudo, havia um problema. Eles tinham uma irmã. Eles não sabiam o que fazer com ela. Quem poderia olhar ela enquanto nós estamos longe? Discutindo entre eles uma possível solução para o problema. Eles decidiram que não havia pessoa melhor para tomar conta da irmã deles do que o grande monge e grande adorador de Deus, o piedoso Barcisa. Então eles foram até Barcisa e eles disseram: "Escute, Barcisa, nós precisamos sair para uma expedição que vai durar bastante tempo e gostaríamos que você cuidasse de nossa irmã." Imediatamente Barcisa diz: "Eu busco refúgio em Deus." Ele não queria nenhuma forma de tentação por perto. Então os irmãos foram embora e Satanás veio até Barcisa e disse: "Escute, Barcisa, você é uma pessoa piedosa. Você é a pessoa mais piedosa dessa cidade. Se você não cuidar da irmã deles, quem sabe outra pessoa aceite. E talvez essa pessoa faça algum mal a ela. Não cuide dela direito, não a trate bem. Possivelmente ela será uma tentação para eles." Dessa maneira, Satanás sussurrou para Barcisa, que foi atrás dos 3 irmãos. Disse a eles que tinha mudado de ideia e que agora concordava com eles. Ele iria tomar conta da irmã deles. Porém, ela ficaria em um quarto separado, perto do templo onde adorava a Deus. Assim se despediram da irmã e partiram. Barcisa estava cuidando dela. O quarto dela ficava perto do templo e Barcisa nunca entraria nesse quarto. Ele cozinhava para ela e deixava a comida do lado de fora de sua casa ou no templo. Ela saía do quarto e pegava a comida. Depois voltava para o quarto. Isso aconteceu por um tempo. Eventualmente, Satanás veio até Barcisa e disse: "Barcisa, essa pobre mulher está saindo do quarto para ir buscar comida. O que você está fazendo, Barcisa? Você poderia pelo menos levar a comida para ela. Então ela não precisaria sair do quarto dela. Você sabe que ela é muito bonita. Desse jeito, alguém vai vê-la. E pode ser que essa pessoa resolva fazer algum mal a ela." Então Barcisa começou a levar a comida até a porta dela. Ele sempre deixava a comida do lado de fora, batia na porta e ia embora. A mulher pegava a comida na porta e voltava para o quarto. Depois de um tempo, Satanás voltou e disse a Barcisa: "Olha, ela ainda está sozinha lá dentro e já faz muito tempo. Ela vai acabar saindo de dentro daquele quarto e algo ruim pode acontecer se alguém vê-la. Afinal de contas, ela é uma mulher muito bonita, por isso alguém pode querer fazer algum mal a ela." Então Barcisa pensou e começou a entrar dentro do quarto para deixar a comida. Ele entrava e saía sem dizer uma palavra. Barcisa batia na porta, ela abria para ele, ele deixava a comida lá dentro e ia embora calado. Como ele não dizia uma palavra, ela também não falava nada, e isso aconteceu por um bom tempo. Até que Satanás voltou e disse a Barcisa: "Barcisa, escute. Essa pobre mulher está sozinha e vai acabar ficando louca. Seus irmãos já estão longe há muito tempo. Ela não sai de dentro do quarto. Você sabe que ela não tem ninguém para conversar. Você deveria pelo menos perguntar como ela está." Então Barcisa primeiro começou a conversar com ela pelo lado de fora da porta. Ele entrava, deixava comida, depois saía e conversava com ela pelo lado de fora. O tempo foi passando devagar, e as conversas começaram a ficar longas e um pouco mais informais. Barcisa começou a apreciar a companhia dela, então Satanás veio e disse: "Barcisa, qual o problema de entrar no quarto dela para conversar um pouco? Você é uma pessoa honrada." Depois disso, ele começou a entrar no quarto dela para visitá-la. E o tempo foi passando e as conversas ficando cada vez mais longas. Ele começou a passar as noites no quarto dela e depois de um tempo acabou se deitando com ela.
algo impensável para um monge, que tinha passado 60 anos adorando a Deus de maneira constante. Ele era um homem devoto, mas Satanás, depois de um tempo, conseguiu enganar Barcisa. Ele acabou pecando contra sua castidade. Ela ficou grávida e deu à luz a uma criança. E mesmo depois de todo esse tempo, seus irmãos ainda não tinham voltado. Então Satanás veio até Barcisa e disse: "Escute, você sabe o que vai acontecer quando os irmãos dela voltarem e descobrirem que você se aproveitou da irmã deles. É melhor você matar essa criança para não deixar provas." Então Barcisa foi e matou seu próprio filho. E depois Satanás retornou a ele e disse: "Barcisa, você é louco, você sabe o que vai acontecer. Olhe para essa mulher. Você realmente acha que depois de ter matado o filho dela, tudo vai ficar bem? Você acha que ela vai manter silêncio sobre isso? Ela não vai se calar. Ela vai contar às pessoas da vila que você matou o filho dela. Ela amava aquela criança." Barcisa perguntou: "O que eu devo fazer?" Satanás respondeu: "Escute, você precisa matar essa mulher. Depois enterrá-la. Não se preocupe, as pessoas vão acreditar em você. Apenas diga que ela ficou doente e morreu. Depois você a enterrou." E foi exatamente o que Barcisa fez. Ele a matou e depois enterrou o corpo. E depois de um tempo, os 3 irmãos voltaram da expedição. Eles foram até Barcisa, querendo saber sobre a irmã deles. Barcisa disse a eles: "Escutem, eu realmente sinto muito, mas a irmã de vocês ficou doente e morreu." Os irmãos acreditaram em Barcisa. Eles acreditaram nele porque Barcisa era considerado um homem de fé, um monge que adorou a Deus por 60 anos. Os irmãos voltaram à vila para dormir e naquela mesma noite um deles teve um sonho. Ele levantou pela manhã e disse: "Irmãos, escutem aqui. Eu tive um sonho muito estranho ontem. Sonhei que o lugar onde Barcisa nos disse que nossa irmã está enterrada pertence a outra mulher, e que nossa irmã está enterrada em outro lugar, e que ele se deitou com ela, engravidou e depois matou nossa irmã e o filho dela." E de fato era exatamente isso que Barcisa tinha feito. Então os outros 2 irmãos disseram, quase que ao mesmo tempo: "Eu tive o mesmo sonho que você." Os 3 tiveram o mesmo sonho. Satanás contou a verdadeira história a eles através de seus sonhos. Veja como ele trabalha. Os irmãos foram até o lugar de seu sonho e descobriram onde Barcisa tinha enterrado sua irmã, juntamente com o bebê. Eles voltaram até Barcisa e disseram: "Você mentiu para nós e agora descobrimos o que você fez. E agora vamos te levar conosco e o governador da vila vai punir você." Nesse momento Barcisa estava muito ansioso. Estava pensando no que ele poderia fazer. E o que uma pessoa faz em um momento de desespero? Deveria se arrepender a Deus pelos seus atos. Porém, Barcisa não fez isso. Ele acabou sendo condenado à morte. Barcisa seria executado por causa de seus crimes quando ele estava a caminho da execução e prestes a morrer. Satanás veio até ele na forma de um homem. "Barcisa, você sabe quem eu sou?" Barcisa disse que não. E ele respondeu: "Eu sou Satanás, eu sou o próprio Iblis. Fui eu que coloquei você nessa bagunça desde o começo. E sou eu que posso te tirar dela." Barcisa, no desespero, disse: "O que você quer que eu faça? Se proste diante de mim em adoração. Se você fizer isso, eu vou tirar você dessa confusão." Barcisa disse: "Eu faço qualquer coisa para poder sair dessa com vida." Então ele se prostrou a Satanás, da maneira que ele se prostrava a Deus. Nessa hora, Satanás desapareceu e Barcisa foi executado. Irmãos e irmãs, vejam o que aconteceu com Barcisa. Ele era um monge, uma pessoa que adorava somente a Deus, e aos poucos Satanás foi conduzindo Barcisa, levando Barcisa de um ponto para outro. E cada vez que Barcisa se aproximava de cometer uma falta maior, Satanás trabalhava em cima dele devagar, deixando Barcisa se acostumar até dar o próximo passo e chegar em um ponto em que Barcisa estava cometendo pecados que ele provavelmente nunca imaginou. Satanás não pediu a Barcisa para se deitar com aquela mulher, mas o trouxe para perto dessa situação. E foi onde tudo começou a dar errado para Barcisa,
porque ele não se arrependeu do que fez, e os seus pecados foram aumentando, de um pecado contra a castidade para assassinatos e mentira, e no leito de morte Satanás iludiu Barcisa pela última vez, e Barcisa morreu como um adorador de Satanás, 60 anos adorando a Deus jogados fora. Meus amigos, Satanás vem até vocês todos os dias sem falta, mas ele não quer te pegar imediatamente, ele vai trabalhar em você lentamente. Ele vai te dizer que as coisas que você faz não são tão erradas, que foi só uma mentira, um olhar, um pensamento, que existem pessoas piores que você, que matam e roubam. Satanás quer anular aquilo que você já fez de bom na vida, tirar você do caminho da salvação e te deixar somente com seus pecados. Não se deixem enganar. Lembrem-se que Satanás fez com Barcisa aquilo que ele faz a todos.